advogado tem a triste missão de tentar defender o Marcos Manjador, é enquadrado por jornalistas, não consegue responder nada e passa vergonha em rede nacional. Espia. Foi colocado então a tornozeleira eletrônica no senador. Queria começar perguntando para o senhor, porque a gente tem algumas informações de que ele teria resistido à instalação do dispositivo. Isso procede? Não houve nenhuma resistência por parte do senador Marcos Duval. Houve ali questionamentos pelo senador, em momento algum houve resistência. Mas, doutor, ele saiu do país descumprindo uma medida judicial. Quando ele volta ao país, o que ele achou que pudesse acontecer? Nunca houve uma proibição expressa do ministro Alexandre de proibição de se ausentar do país. O que houve foi a determinação para a apreensão dos passaportes. Doutor, então, ele pediu expressamente para viajar e o ministro Moraes expressamente indeferiu o pedido do senador. Então, quando ele sai do Brasil, ele sai à revelia de uma decisão judicial. Ele tanto faz isso que ainda grava deixando bem claro que estava afrontando uma decisão do judiciário. Então, só para deixar isso claro aqui, que quando ele deixa o Brasil, ele sabe que ele está desobedecendo uma decisão do ministro do Supremo. Houve um pedido e houve uma negativa da Justiça. Então ele sai desafiando a Justiça. Bem, Sadi, eu acho que é importante também a defesa contextualizar que o pedido de autorização de viagem do senador Marcos Duval, feito no dia 14, ele foi feito por um excesso de cautela, por um excesso de zelo, levando em consideração a insegurança jurídica que temos hoje. Ele não sai do país com uma ciência que houve uma negativa do Alexandre de Moraes. Isso não aconteceu. Doutor, quem pede permissão para sair acha que está proibido sair, né? Como é que ele pede permissão e antes de receber a resposta, ele viaja? A defesa, se ele saísse, qual seria a fundamentação do ministro Alexandre se o senador Marcos Duval tivesse ido para Buenos Aires com a família? Qual seria a fundamentação? Se ele não deu a cautelar de proibição de se ausentar do país, então somente a cautelar seria a apreensão dos passaportes e ele não utilizou os passaportes. Esse é o tamanho da lacuna que a imprensa não está conseguindo enxergar dentro das decisões. É uma violação direta do princípio da motivação das decisões judiciais. Doutor, mas o senhor me desculpa, não foi só o ministro Moraes, né? Porque foi uma decisão unânime da primeira turma do Supremo em fevereiro deste ano, o senhor sabe muito bem, rejeitando o recurso do senador, mantendo o bloqueio da conta e a entrega dos passaportes, inclusive o diplomático. Então, assim, foi uma decisão referendada pela Corte. Não é um embate com o ministro Moraes, é uma decisão monocrática ali do ministro, não. Independentemente se a primeira turma do Supremo chancelou as decisões do ministro Alexandre, pela nossa ótica, existe decisões genéricas que não tiveram a devida fundamentação em relação a questões extremamente importantes, inclusive a restrição de liberdade, em relação ao senador. Não vamos nos esquecer que o Marcos Duval teve toda a verba de gabinete bloqueada, teve seu salário bloqueado, teve toda a sua vida. Hoje o senador Marcos Duval não pode fazer um Pix. Hoje o senador Marcos Duval não pode fazer uma transição financeira. Hoje o Marcos Duval não pode ter um cartão de crédito, não pode ter redes sociais e agora está com sua liberdade tolhida. Nunca na história da redemocratização houve uma violação. Doutor, o senhor pode... A gente estava aqui mostrando algumas falas do senador de um plano que ele teria discutido com o presidente Bolsonaro, junto com o Daniel Silveira, onde ele disse que o objetivo era anular a eleição, manter Bolsonaro no cargo e Alexandre de Moraes ser preso. Aí ele disse que eles tinham um plano ali para gravar o ministro Moraes. Do ponto de vista jurídico, isso não é basicamente uma confissão de um crime? Não, primeiro que assim, em relação às declarações que o senador dá para a imprensa e suas conotações políticas, não cabe à defesa comentar. A gente se manifesta ao que tem nos autos. Eu me manifesto especificamente mas a entrevista passou a fazer parte de uma investigação, certo? Também é um problema penal hoje, ou não? Cuja investigação está há 2 anos e não tem denúncia. Cuja investigação já houve relatório da Polícia Federal. Mas do ponto de vista jurídico, essa fala dele significa o quê? Essa que é a minha dúvida. Ele dizendo que discutiu, não está atribuindo a ninguém, que ele estava numa reunião com o presidente Bolsonaro, um outro deputado, ele senador, discutindo como gravar o ministro do Supremo, porque eles queriam prender o ministro. O que isso significa do ponto de vista jurídico? Sati, do ponto de vista jurídico, em relação a essas declarações do senador, se ele tivesse cometido algum crime, ele estaria denunciado agora. Ele teria sido apontado no relatório da Polícia Federal, que mas já... Isso não é um crime. O senhor acha, como advogado, que gravar o ministro do Supremo, o senador da República... Mas o senador nunca gravou o ministro do Supremo. Ele dizendo que discutiu esse plano. Essa é a minha pergunta. Do ponto de vista jurídico, o que isso significa? Existe uma cogitação que nunca foi levada a cabo. O senador Marcos Duval nunca concordou com nenhum plano de
em gravar o ministro Alexandre de Moraes. Isso foi, inclusive... Não, mas ele disse em entrevista aqui que eles discutiram isso com o presidente da República. Mas, por que ele não denunciou, então, a reunião? Já que se ele não estava de acordo ali. Sadi, o que o senador falou na imprensa, para a defesa, conta o que o senador falou dentro do inquérito policial. Tudo que o senador comprovou dentro do inquérito policial foi que nunca acatou nenhum plano que seja para gravar o ministro Alexandre, inclusive... O que ele disse no inquérito, o que ele disse em 4 horas à Polícia Federal foi que o ex-presidente Bolsonaro em nenhum momento mostrou contrariedade ao plano golpista que foi proposto pelo Daniel Silveira, tá? Então, só para dizer que durante toda a conversa, segundo ele disse aqui, o ex-presidente manteve-se calado, que a sensação que teve era de que o ex-presidente não sabia do assunto e que Daniel Silveira buscava obter o consentimento tanto do depoente como do presidente e que em nenhum momento o ex-presidente negou o plano ou mostrou contrariedade ao plano, mantendo-se em silêncio, segundo o senador no relato APF. Então, só para deixar claro aqui, ele disse isso às autoridades também. Por que se ele presenciou tudo isso, ele não denunciou isso à época, se ele não estava de acordo? Mas foi denunciado, Sadi. E aí, inclusive, é um pouco para o próprio ministro Alexandre. Ele denunciou isso para o ministro Alexandre. Quando foi isso? Inclusive, isso está comprovado dentro dos autos. Isso foi comprovado pelo próprio ministro Alexandre. É isso, esse ponto que talvez não tenha ficado claro para a imprensa. Ele era contrário a tudo isso, o senhor está dizendo? Oi? Ele era contrário, ele discordava de tudo isso, que ele mesmo disse, que o objetivo era anular a eleição, manter Bolsonaro no cargo e o ministro Moraes ser preso. Bem, Sadi, mais uma vez, em relação às declarações do senador à imprensa, que não tiveram qualquer participação dessa defesa, o que a gente pode se manifestar em relação aos autos, o que eu posso falar dentro do que foi dito pelo senador em inquérito policial em 2 oportunidades, é que ele nunca teve nenhum plano de aderir o que foi proposto pelo Daniel Silveira. Explica então uma coisa que eu não entendo. Foi apreendido o passaporte. E como é que ele viajou com o passaporte? Não, o passaporte estava à disposição para apreensão da Polícia Federal desde agosto do ano passado. Estava na porta do senador. O senador, quando ele sai do país, ele sai pelos meios formais e legais. Sim, mas onde estava o passaporte mas o dele? passaporte já não tinha sido recolhido? Não, o passaporte nunca foi recolhido. Mas não foi determinado o recolhimento dos passaportes? Houve uma busca e apreensão na época em Vitória. O passaporte do senador não estava em posse dos seus passaportes. O senador deixou à disposição para que a Polícia Federal Mas fosse... como à disposição? Por que ele não mandou entregar, não deu para o senhor entregar, não deu para alguém entregar? Se havia uma ordem para entregar? Aí é uma questão do próprio senador. Eu não tenho como falar. Mas o que é deixar à disposição? Para mim é o seguinte, se você tira o porte de arma de uma pessoa, essa pessoa é lógico que não vai poder atirar, porque está tirando o porte de arma para não atirar, está prendendo o passaporte para não viajar. E o senhor está dizendo que isso não é automático. Tudo bem, a linha de defesa jurídica até é interessante, eu não tinha pensado nisso. Mas a minha dúvida é, como ele deixou o passaporte à disposição e não entregou? O que é deixar à disposição? Da mesma forma que a Polícia Federal foi buscar o passaporte em Vitória, estava à disposição para buscar em Brasília. Esse é o grande ponto. Em relação Mas com a decisão do Supremo, ele achou que é o quê, doutor? O Supremo negou o recurso do passaporte. Aí o senador achou o quê? Que tinha que esperar pegar o passaporte? É difícil de entender mesmo. O que o senador disse para o senhor? O senhor falou que ele tem alguns questionamentos. O que ele questionou? Porque tinha uma decisão judicial. Você pode discordar, mas você tem que cumprir a decisão, como o senhor, como advogado, sabe disso. E acredito que o senador, como um parlamentar, saiba disso também.